Divino Mestre Jesus, amigo irmão de nossos espíritos em trânsito pela Terra, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado que nos permite aqui estarmos reunidos em busca do entendimento em clima de fraternidade, de solidariedade, de amizade, sobre o Apocalipse, com base nas chaves que a doutrina espírita nos oferece para o seu entendimento, que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, favorecendo a nossa aprendizagem, favorecendo os trabalhos da nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, onde nós espiritualmente nos situamos a partir desse momento para nossas atividades desta noite. Pedimos o amparo, a orientação, a inspiração dos nossos amigos espirituais que conduzem os trabalhos da casa, que nos dirigem do plano superior, que possamos, assim, oferecer aquele conjunto, aquele binômio de forças em termos de pensamento e sentimentos nobres, para que os espíritos amigos tenham um material terapêutico para favorecer o tratamento de nossos irmãos que estagiam na nossa casa, a casa de Camilo Chaves. Que assim seja. Muito bem, vou projetar aqui o texto do nosso estudo desta noite, que ainda é o início do capítulo 15, a partir do versículo 2. Nós já começamos a trabalhar o versículo 2 e vamos dar continuidade. O texto, então, Apocalipse, capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Muito bem, nós já, na semana passada, iniciamos o trabalho de interpretação desse versículo 2, que diz o seguinte: E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Nós trabalhamos já esses aspectos aí iniciais, e vi um como mar que define o plano natural das reencarnações,
que é como um componente provedor do ser. O mar como sendo a esteira das experiências físicas ou o plano operacional. E vi como um mar de vidro. Então, o mar de vidro, já definindo pela própria natureza do vidro, transparência. O que isso significa para nós? É que os valores desse mar de vidro estão bem nítidos para nós hoje, porque nós estamos vivenciando um momento da transição, da seleção de valores, da separação do joio e do trigo. E esse joio e trigo, efetivamente, eles se encontram basicamente na nossa intimidade, e é por isso que o mar é de vidro, favorecendo a plena identificação, que é o símbolo da consciência ampliada que nós temos hoje, em função dos amplos valores intelecto-morais que favorecem o avanço evolutivo da humanidade como um todo, e está reencarnada nesse mar da experiência humana. Então, o mar de vidro, ele nos fala de duas coisas que estão interligadas e que uma sobre o outro incessantemente reage. O mar da experiência humana, da sociedade, e a mente, que é expressada, refletida no mar. Então, o mar é o reflexo do conjunto das mentes, das consciências, e hoje nós estamos tendo a oportunidade de visualizar e vislumbrar, identificar os valores com uma rapidez incrível em função do conhecimento que já adquirimos, e com uma rapidez tamanha, nós vemos que os acontecimentos têm sido acelerados nos últimos tempos. De um dia para o outro as coisas vão mudando, o que corrobora e cumpre, digamos assim, cumpre a profecia de Jesus, que nada há secreto que não haja de ser descoberto. Quando Jesus anuncia essa sua verdade, nada há oculto que não haja de ser revelado, e nós tomamos muitas vezes como um aspecto mais místico, mais espiritual. Ele define uma lei da natureza, uma lei moral, que define, amigos, que o que nós temos na mente vai se exteriorizar, que nós alimentamos no plano mental, no plano do coração, vai se exteriorizar. É uma lei. Uma lei. A partir do pensamento. Alguém aí consegue parar de pensar? Então, a exteriorização vai se dando a partir do próprio pensamento contínuo, em que nós vamos desvelando a nossa intimidade no plano psíquico, e o que nós alimentamos como propósitos, intenções e buscas, efetivamente vai ser concretizado, vai ser exteriorizado. André Luiz, por exemplo, usa uma frase diferente para definir essa lei. Ele diz assim: o estado de espírito tende a se exteriorizar. É uma tendência natural do estado de espírito exteriorizar-se. E é por isso que nós estamos trabalhando no campo da renovação mental com o espiritismo, porque a exteriorização é inevitável. Então, renovando a nossa casa mental, nós vamos exteriorizar novos valores natural e automaticamente. De acordo, amigos?
e vi como um mar de vidro misturado com fogo. O fogo pode simbolizar duas coisas: a dor, expiação, decorrente das imperfeições alimentadas, ou fogo da consciência desperta, que queima a erva, o joio, o que já não é mais apropriado. A erva verde que não mais atende, não mais é adequada para uma alimentação digna, que é o joio, que só é joio quando nós adquirimos o conhecimento sobre o trigo. Porque enquanto nós não temos o conhecimento sobre o trigo, o joio é erva comestível. Ficou claro? E viam como o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos, ou seja, os que conseguiram transitar do fogo da dificuldade da dor para o fogo da consciência lúcida. Porque o objetivo da nossa existência física não é sermos entregues à expiação, não. O objetivo é o arrependimento, a renovação. Então, os que saem vitoriosos somos aí, que eu vou falar no coletivo, porque nós estamos buscando efetivamente essa vitória. Somos os que já estamos nos empenhando para a produção adequada, que é o trigo. O trigo, que é o valor nobre, que pode ser multiplicado naturalmente, sem problemas no mundo, porque vai gerar uma alimentação saudável na sociedade por meio dos exemplos. E também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem e do seu sinal. Isso é o conjunto do plano social complexo, materialista, no qual estamos inseridos, nesse mar complexo. A besta definindo o plano da idolatria, de ideias complexas, adoração de ideias complexas, a sua alimentação e a sua multiplicação. Passamos a sermos profetas dessas ideias. E da sua imagem, a imagem que se forma no espelho pela reflexão automática de acordo com o interesse pessoal da sua imagem e do seu sinal. O sinal da besta são facilmente identificáveis. São os caprichos pessoais, melindre, orgulho, egoísmo, as palavras torpes, exemplos complexos, que nós vamos irradiando no mundo, são os sinais. E nós temos aí até, no Livro dos Espíritos, e eu cito muito isso aqui, nesse nosso estudo, para nós memorizarmos as 3 questões bem didáticas registradas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que tratam desses sinais. Os sinais das imperfeições, a questão 895. Os sinais do progresso, questão 918. E o plano social que reflete esses sinais, a 793. Então, os sinais, eles vão desaguar no mar da experiência humana. Então, os sinais, eles representam as minas de água que saem da nossa intimidade e que vão desaguar no mar da experiência humana. Qual é o tipo de água que nós estamos vertendo
nessa caudal dos acontecimentos, no mar. Porque se nós estamos nos mantendo no plano dos sinais equivocados, nós estamos mantendo o mar complexo que vemos à nossa volta. Se nós estamos buscando a renovação moral, a transformação moral, nos esforçando por modificar pensamentos e sentimentos, nós já estamos purificando a água que sai do nosso coração. E essa água vai, então, decantando a água do mar. Se a nossa água ainda é uma água muito pequena, comparada com o mar da experiência, e ela sozinha não vai conseguir decantar o mar, mas nós já estamos emitindo algo positivo e já entrando no galardão da felicidade divina a partir do momento, a partir dessa emissão, amigos. Essa emissão já nos beneficia desde a fonte. Tá claro? Nós estamos vertendo uma água limpa para dessedentar a humanidade. Se a humanidade não quer ainda, aí a humanidade como um todo vai arcar com as consequências de cultivar uma água ainda complexa. E também os que saíram vitoriosos, da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que já estudamos aqui no Apocalipse, que é o 6. O 6 define o número da besta, o 666. Já estudamos, temos estudado. O número do seu nome, o número do nome da besta, o nome da besta nada mais é do que a doutrina da besta, os componentes filosóficos da besta, os valores intelectivos da besta, é o nome. Materialismo. Falando no geral. Para não entrarmos aqui em particularismos de ideologias. E todos nós já sabemos quais são as ideologias perniciosas e as de cunho elevado no mundo. Já sabemos. Não precisamos aqui tecer comentário. Mas nós podemos citar duas: nazismo, fascismo, totalitarismo. São nomes das doutrinas da besta. Os espíritos são unânimes, principalmente Emmanuel, nos seus livros. Tanto Emmanuel quanto A Caminho da Luz. Tanto o livro Emmanuel quanto no livro A Caminho da Luz. Certo? Então, o número define o número de reencarnações. Quanto mais nos mantemos apegados aos valores materiais, maior o número de reencarnações. Por quê? Voltando a conectar-nos com o Livro dos Espíritos, na questão 895, que eu citei, que trata dos sinais característicos da imperfeição, lá na resposta, lá nos comentários de Kardec, vocês vão encontrar que quanto mais apegados somos aos bens deste mundo, menos compreendemos a nossa destinação espiritual. Então, quanto mais apegados aos bens deste mundo, menor será a compreensão da nossa destinação espiritual e maior será o número ou a necessidade de reencarnações para nos libertarmos do materialismo. Tá claro? E do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro. Inclusive, eu citei aqui duas questões do Livro dos Espíritos, 1005 e 1006, e depois vocês podem lá conferir, que fala da eternidade das expiações. Quanto mais o espírito permanece no plano da imperfeição, maiores serão as eternidades, digamos assim. E muitos acham que vão sofrer para sempre exatamente por causa disso. Por uma incompreensão equivocada da lei divina.
Então, Ô, Júlio, fala, Luiz. a gente está no sábado, a gente está estudando o céu e o inferno. E essa é a principal problema que a gente percebe, um dos principais problemas, né, que a gente percebe entre os espíritos que desencarnam com situações complexas. A gente está lendo agora é o suicida. É justamente isso, é essa percepção de como não tem a percepção do tempo, né? A sensação é que aquele problema, que aquela vivência, né, que eles estão ali, é para sempre, não vai ter fim. E isso eles trazem que gera um desespero enorme, Sim, sem né? dúvida. Sem dúvida. Isso Até que esse tudo. desespero já, eu falo assim, até que esse desespero gere uma transformação, né? Porque muitas vezes a gente vê manifestações que o desespero ele gera revolta, ele não aceita aquilo, ainda se sente injustiçado, sabe? Então tem todo um processo ainda de entender aquilo, aceitar e aí partir para receber a ajuda adequada, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É isso mesmo, né? É, lembrando que a expiação não é objetivo divino. Questão 262A. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Mas acontece que as religiões não têm sabido educar os espíritos e muitos partem para o mundo espiritual supondo que vão sofrer eternamente num inferno, quando Jesus mesmo jamais disse tal coisa. Seus ensinamentos, vamos lembrar, seus ensinamentos foram distorcidos, mal interpretados, e são de origem humana os erros que estão inseridos no cristianismo, aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, particularmente, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, que já temos referenciado aqui bastante, que é o plano da sociedade, o plano da humanidade, a horizontal dos acontecimentos, que refletem o plano mental, individual e coletivo, que cada um de nós alimenta e ele retroalimenta. Por isso que nós temos que ter a firmeza de permanecer na fidelidade dos novos propósitos, porque nós só vamos conhecendo o resultado após uma certa insistência no novo plano. A partir de um certo momento, começa a se fazer uma realidade nova na intimidade, nós vamos sentindo então a diferença. E do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vida e tinham as harpas de Deus. Então, esses aqui são os elementos já harmonizados, porque a harpa simboliza a musicalidade, a harmonia divina, a sublimidade da música, aquele som maravilhoso da harpa, simboliza então a harmonia que passamos a irradiar de dentro para fora. E aí, a partir do momento em que nós começamos a irradiar uma certa harmonia, mesmo nos estágios iniciais, nos estágios ainda incipientes dessa harmonia, nós já começamos a ser instrumentos divinos na Terra. Os espíritos superiores já começam a encontrar forte apoio nas nossas atividades e eles vão se utilizar dos nossos braços para estender o bem na Terra, em todas as frentes da humanidade, não só no campo religioso, todas as frentes em que o bem comum, em que as virtudes se manifestam. Nós temos elementos, irmãos, aí
materialistas, dando um recado extraordinário no campo da ecologia, no campo da proteção do meio ambiente, da proteção aos animais, na busca pela melhoria das condições sociais, aqueles que buscam, que trabalham para defender as minorias. São elementos que não estão, muitos são materialistas, estão dando um recado extraordinário, melhor do que muitos religiosos aí, que têm pregado aí no mundo dificuldades enormes. Dificuldades enormes. Então, essa harpa está conectada aí com o versículo 3, que vamos estudar, que diz assim, ó, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos, ó Rei dos santos. Rei dos santos, porque os que não são santos têm outro tipo de rei. Então, essa harpa é um instrumento chamado harpa simboliza a própria estruturação psicofísica de cada um de nós, que vai exteriorizar o cântico de Moisés, servo de Deus, que é o valor intelectivo, a lei intelectivamente concebida e apreendida, e o cântico do Cordeiro, que é o amor, o bem comum, a bondade, o sinal do progresso, como aprendemos lá na questão 918. Então, nós entramos na dimensão da harmonia divina, simbolizada aí no cântico. Cântico de Moisés, conhecimento da lei, o entendimento da lei, da sua mecânica, da sua dinâmica, do seu funcionamento. O cântico do Cordeiro é a operação da lei, a vivência da lei, que é o amor em irradiação. Então, aqui nesse cântico estão inseridos a confiança em Deus, a noção de que somos seus filhos, porque se nós temos aqui, ó, Moisés, servo de Deus, que Moisés foi servo, obedecia. Moisés ainda tinha as suas dificuldades internas, as imperfeições ainda por vencer. Por isso, servo. Certo, amigos? O servo é o que cumpre o dever por obrigação. O filho é o que cumpre o dever, mas o dever já não é obrigação, é felicidade, é prazer e alegria. O elemento não se sente contrariado, nem constrangido, quando no plano do cântico do Cordeiro. Certo? Então, enquanto nós temos ainda dificuldades em certas áreas da convivência humana, no plano social, essa dificuldade reflete nossa condição de servos da lei, no plano do compromisso assumido no passado, refletindo o dever, para que deixe de ser dever depois de cumprido o caminho, né? Primeira milha. Quando cumprimos a primeira milha, até engolindo o sapo, se for o caso, só para nós ficarmos aqui didaticamente para entender o que eu estou dizendo. Certo?
Quando já paramos de reclamar, de resmungar e nos irritar, aí o Cântico do Cordeiro está implantado. Mas até lá, amigos, que é a nossa condição, nós estamos na luta natural da caminhada. E cantava o Cântico de Moisés, servo de Deus, e o Cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras. Grandes e maravilhosas são as tuas obras. Então, aqui nós estamos trabalhando o grande plano divino. Grandes e maravilhosas são as tuas obras que nós já conseguimos executar. Porque não nos adianta muito ficar admirando as obras de fora dos outros enquanto nós estamos ainda inoperantes. Então, essa constatação de que grandes e maravilhosas são as tuas obras não é no sistema da adoração improdutivo no templo. É uma irradiação natural, de dentro para fora, no campo da sociedade. De acordo? Comentários? Cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. No plano macrocósmico, esse Deus Todo-Poderoso se revela pelas suas obras, os sistemas, o universo, os mundos, as constelações, os sóis, as galáxias, a natureza. Reflete o plano divino em que nós estamos inseridos. Nós estamos trabalhando para desenvolver a nossa parcela divina do Deus Todo-Poderoso operando de dentro para fora. Diga lá, Fernando. Interessante, né? Semana passada você disse algo que eu achei muito interessante e eu estou me valendo disso para compreender o que me cerca. Eu estava muito preocupado e não entendendo e não aceitando pessoas próximas a mim com esse fanatismo por essa situação que nós atravessamos. E semana passada você me falou uma coisa que me alertou muito, principalmente no campo da compreensão. Eu passei a compreender e não criticar muito essas pessoas que são fanáticas por esse sistemas no qual nós estamos inseridos, sistema político e administrativo no qual estamos inseridos, quando você disse, e eu passei a observar que é uma grande verdade, essas pessoas que hoje, sem terem vivido diretamente, pelo menos dá-se essa impressão, do nazismo, da doutrina do Mussolini. Então, eu entendi, eu falei, e você falou, e é uma grande verdade. São pessoas que viveram naquele tempo, adotaram aquele sistema e reencarnam hoje. Aí eu estive pensando, gente, mas isso foi em tempo na Primeira Guerra Mundial. Aí eu fui pesquisar, sendo que a doutrina do Mussolini ela é muito antes, é a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, realmente, dá para a gente entender, às vezes, até parentes, pessoas ligadas diretamente a gente, com os pensamentos totalmente equivocados. A doutrina espírita nos dá essa possibilidade, né, de entender as coisas mais esdrúxulas que a gente vê perto da gente. Sem dúvida. As pessoas que estamos reencarnados hoje na Terra, e muitos daquele período do final do século XIX e início do século XX.
Quando nós, por exemplo, conhecemos o Espiritismo e optamos por seguir o Espiritismo. Outras optaram por seguir doutrinas totalitaristas, com as quais se afinizavam. Exatamente. Sentiram afinidade, aderiram, e hoje elas estão reencarnadas para ou confirmar essa tendência, aí partirem para outras situações aí universais, outras moradas, ou vencerem de vez, porque o mundo da regeneração, amigos, é um mundo bem comum, da humanidade plena. Já estudamos aqui, Santo Agostinho define que o mundo regenerador é um mundo ditoso. É o capítulo 3, Evangelho, item 19, o último parágrafo. O mundo de regeneração é mundo ditoso. Mundo ditoso. Da regeneração. Certo, amigos? Porque o elemento encontra todas as condições sociais favoráveis para ele expressar, vencer as suas últimas imperfeições. São as últimas, não são as primeiras. Então, o nosso esforço é para nos dedicarmos a tudo que é bom e benemérito no mundo, incentivar essas pessoas, independente de condição social, de gênero, de partido político, mas é incentivarmos o bem, o amor, identificarmos os falsos profetas. E tem muita gente aí com muito conhecimento no meio espírita que não consegue identificar ainda. É exatamente isso. E faz Que faz. apologia, o que ainda é mais difícil. Faz apologia. Por puro preconceito contra determinadas filosofias. Para vocês terem uma ideia da dificuldade até do próprio movimento espírita, eu escutei de uma pessoa com muito conhecimento que nós temos que ter cuidado com certas palavras da codificação por causa do cenário político do mundo. Eu falei, o quê? Eu tenho que ter É para cuidado com. rir, né? Eu tenho que, então, adaptar a codificação para não ferir suscetibilidades no mundo? É isso que você está dizendo, é isso? É a inversão total de valores, amigos. Total. Inversão total de valores. É um absurdo. Agora nós vamos adaptar a codificação. Né? Não podemos falar em. Por exemplo, a pessoa não citou ele, mas eu vou citar aqui. Então, eu não posso falar em desigualdade social, porque isso vai ferir a suscetibilidade. Ô, meu amigo, a situação está difícil, tá? Até no próprio movimento espírita está muito difícil. Não, Júlio, Diga lá, Luiz. eu acho que quem falar isso, então a pessoa não pode ler os comentários de Kardec, porque uma coisa que ele batia bastante era justamente na injustiça social da época, porque essa injustiça social que nós estamos vivendo, ela não começou agora, não. Isso Sim, existe no mundo sim. inteiro desde sempre, Desde né? sempre. A Desde sempre. batalha é para É. diminuir essa injustiça. Então, Kardec colocou isso porque naquele tempo tinha, tem e vai ter. Então, nós temos que batalhar para diminuir a injustiça social mesmo. Não importa se quem está cometendo injustiça é da cor A, vermelha, preto ou azul. Exatamente. É injusto do mesmo jeito. Sem dúvida. Né? Não tem injustiça melhor porque é do A e Exato, porque é do B, exato. não, ué. Mas Ela é injusta. essas dificuldades. Nós estamos trabalhando aqui, ó, o plano social, né? A harmonia, e obviamente que aí a desarmonia vai ficar evidenciada. Então, essa é a dificuldade. Ela está totalmente inserida no próprio movimento espírita. E as lideranças espíritas têm se omitido. Elas têm se omitido.
Aliás, elas sempre se omitiram, todas as épocas, infelizmente. E a gente escuta certas coisas e a gente fica estupefato do que a gente escuta. Então, essa é a dificuldade que nós vivemos aí. Então, nós estamos trabalhando em espiritismo, que é o cristianismo redivivo, para desenvolver a tolerância, a compreensão para com esses irmãos, orarmos por eles, orarmos pelo movimento espírita, para que haja menos estrelismo no movimento espírita, menos busca assim por um pedestal, até um altar, por que não? Os planos da idolatria, e vivenciar mais a doutrina e o evangelho, porque se nós não conseguirmos mudar o cenário, e acho que não vamos conseguir, mas pelo menos nós saímos renovados do cenário. Porque aos trabalhadores mais fiéis serão dados os postos mais difíceis da grande obra da regeneração. Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo, os últimos serão os primeiros. Nós aqui não temos pretensão de nós tomarmos sobre os ombros as obras mais difíceis no cenário da regeneração. Não. Nosso objetivo aqui como diz o outro, é chegar vivo na regeneração. Mesmo que seja respirando por aparelhos, vai chegar lá em condições de estar lá ainda, entendeu? De estar na regeneração. Mesmo que seja respirando por aparelhos. Não é isso aí? Não é isso? Justos e verdadeiros, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Caminhos é o pensamento, tá, amigos? Caminho, verdade e vida. O pensamento propõe o caminho, que é a filosofia de vida. E a filosofia de vida que nós cultivamos, quando nós somos fanáticos, aí buscando até a conexão que o Fernando falou, quando nós somos fanáticos com certas doutrinas e temos determinados preconceitos, mesmo sendo espíritas, nós vamos nos trair, porque elas vão se manifestar, que é o que vemos quando escutamos esse tipo de fala. Nós vemos que o preconceito subjacente busca contemporizar com aquilo que não pode ser mais adotado, nem aceito no plano individual. Por quê? Porque nós estamos trabalhando aqui com o conceito espírita de educação, combate ao egoísmo, combate ao orgulho, e o segundo movimento, que é a reforma das instituições. Porque o fascismo gerou instituições no mundo, o nazismo gerou instituições no mundo, os extremismos geraram instituições no mundo, em grande escala. O evangelho vem gerando instituições no mundo também, em grande escala, que são todas as instituições beneméritas, independente da titulação de cristãs, todas que há no mundo, têm origem no cristianismo. Porque a primeira instituição benemérita de acolhimento aos caídos no planeta Terra foi a Casa do Caminho, fundada por Simão Pedro, na estrada de Jope, não, em Jerusalém, né? Na estrada de Jope, eu acho, que era um pouco fora da cidade, me parece. Primeira instituição benemérita do planeta Terra. Não havia nenhuma. Foi a primeira. A partir de Jesus. Então, a partir de Jesus, embora muito lentamente, o cristianismo vai reformando os caracteres e as instituições. Então, o mundo da regeneração é o mundo da benemerência plena, da solidariedade plena, da fraternidade plena. Porque é o mundo da felicidade, o mundo ditoso.
Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Então, o caminho, ele se desvela de dentro para fora, que é o nosso, a linha mental que seguimos, é o caminho. Então, por isso que nós temos as dicotomias evidentes no plano social. Os elementos que batem no peito se dizendo cristãos, mas que na prática eles praticam o materialismo. Isso é bem evidente na sociedade. Bem evidente, não precisamos nem desenhar. Ó Rei dos Santos. Rei dos Santos. Nós estamos aqui trabalhando com aquele que é o elemento poderoso que irradia uma nova mentalidade, que é o processo da santificação, a renovação moral. Os santos são os que operaram no campo operacional, perdão da redundância, a mentalidade santificadora, que é o amor. Amai, bendizei, fazei bem e orai. Esse é o caminho. Notaram? Amai, bendizei, fazei bem e orai. É o caminho, expresso em Mateus 5:43. É o caminho. Caminho, verdade e vida. Sintetizando essa frase, ouvi isso que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo, os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e caluniam, e orai pelos que vos perseguem e maltratam. Caminho, verdade e vida. Pensamento, palavra, ação. Tudo isso, o pensamento, a palavra e a ação, expressando o amor. Expressando o amor, não mais o ódio, não mais o desamor. Porque o Espiritismo combate o ódio, o cristianismo combate o ódio, combate o egoísmo, que é a fonte do ódio. Combate o egoísmo, que é a fonte do ódio. Então, se nós temos o Rei dos Santos, para nós é Jesus, o modelo e guia, o tipo mais perfeito que Deus nos tem apresentado, os elementos que seguem as diversas filosofias aí já citadas também têm os seus reis. Tem as suas propostas, que arrastam os seguidores, mas que são cegos que conduzem cegos para o abismo, que são as provas, as expiações, as reencarnações difíceis, as reencarnações complexas. De acordo? Nós temos que definir qual é o nosso rei. Nós já definimos, já sabemos. Nós sabemos de qual é salteado. Todo mundo aqui já decorou a questão 625 do Livro dos Espíritos. Esse é o nosso rei. Será que nós investimos mesmo na mentalidade que Jesus exemplificou no mundo, irradiou? Será que nós conseguimos identificar essa mentalidade? Será que nós conseguimos mesmo identificar a filosofia de vida que Jesus viveu, exemplificou no mundo? Será? E imitamos? Porque é o seguinte, amigos, existe uma lei de imitação também, que é uma lei natural. Se nós não nos esforçarmos por imitar Jesus, nós vamos imitar outro ao qual nós nos afeiçoamos de fato. Nós podemos até ir aos templos, bater no peito, dizer que Jesus é meu pastor, é meu Senhor, é o meu mestre, mas se nós não adotamos a filosofia que ele expressa e nem entendemos, nós vamos continuar no campo da experiência humana seguindo outro Senhor, obedecendo a outro dispositivo.
E é por isso que, no mundo espiritual, nós encontramos muitos religiosos em situação difícil, porque esperavam encontrar o céu no mundo espiritual, mas estão nas regiões de sofrimento. Por quê? Só expressaram a fé em Jesus pelos lábios, e não de todo o teu coração, de todo o entendimento, de todas as tuas ações. Como Jesus diz lá para o jovem mancebo, toda a tua alma, todo o teu coração, certo? Então, nós temos que buscar aquela coerência interior mínima na pauta da boa intenção segundo o Evangelho, para que nós não erremos intencionalmente mais, amigos. Errar nós vamos. Todo dia erramos, mas nós erramos com a intenção de errar? Ou nós erramos por causa do automatismo natural que estamos buscando vencer? Certo? Comentários finais aí, porque eu não vou entrar no versículo 4, não, por causa do Você, tempo. ô Júlio, você citou aí Mateus, qual é o capítulo e o versículo? 5:43 a 48. Não, mas de qual capítulo? 5:43 a 48. Ah, perfeito, as bem-aventuranças. Não, bem-aventurança é o 5:3 a 9. Certo, certo, certo. Esse está à frente. É decodificação das bem-aventuranças. Perfeitamente. Bem-aventuranças é Muito bom. é o plano esquemático geral, sintético. Depois, Jesus vai decodificar, vai explicar o que significa tudo aquilo. Aí, tudo que vem depois de Mateus 1 a 12, até o capítulo 7, é explicação das bem-aventuranças, decodificação, prática, para desenvolver as bem-aventuranças, amigos. Beleza pura. Mais comentários aí, amigos? Temos aí alguns minutinhos, nós começamos um pouco atrasados. Ninguém quer comentar mais, não? Então eu vou... Pode falar então, Luiz. Não, é só para reforçar aquele assunto anterior quando fala dos problemas sociais, porque nesses aspectos o Kardec ele não usava assim como é que fala? De parábolas, por exemplo, de coisas que pudesse fantasiar. Não, ele ia direto no assunto, ele falava de uma forma bem clara. E só não falou mais claro ainda porque vivia uma ditadura, Sim, né? Naquele tempo, sim, sim, uma censura rigorosa, onde se você bobeasse, eles te prendiam, como ele foi preso, né? sim. Prender seus bens, aquela coisa toda. Então, mesmo assim, ele falou o que tinha que falar, ué. Claro, Como não falar? lógico. Ele era mensageiro de uma doutrina cristã humanista, né? Cujo representante maior é Jesus, né? Que veio falar disso quando ele esteve aqui, então tem jeito de não falar do social, não, ué. Tem jeito, não, ué. Não falar do social permanecemos no terreno místico apenas. Então é virar para o cara que está com fome e falar assim, ô meu filho, Deus te abençoe. É esquecer Tiago. Ele te Esquecer traga a comida que Tiago. você precisa. Esquecer a recomendação de Tiago, que fala disso. Sim, Vai adiantar dizer para o irmão, vai em paz, vai com Deus, e não lhe dá o alimento, não lhe dá o agasalho, está lá em Tiago. sim. Porque, falando com os fariseus, né?
O Tiago vai dizer mais ou menos assim, que vocês creem em Deus, mas os demônios também creem Também creio. e estremecem. Os demônios como sendo aqueles que seguem os caminhos do Senhor que não são justos e verdadeiros. Os caminhos que não são do Senhor. É o elemento que prega que justos e verdadeiros são os caminhos do Senhor, mas ele pratica outra coisa. Então não tem como nós fazermos um corte nesse aspecto social e material, embora desagrade a muito pensador espírita aí, mas eu sigo aquela linha de Kardec. O espírita cristão é aquele que não só admira a moral espírita, mas é o que segue até as últimas consequências. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 28. E as últimas consequências é essa questão social aí, que muita gente não quer, porque vai desagradar uma facção aí que está, graças a Deus, bem menor hoje em dia, no Brasil. Porque nada é como um dia após o outro, né? O mundo gira muito rápido. As coisas mudam. As coisas estão acelerando numa rapidez incrível. E as máscaras vão caindo. E as máscaras vão caindo. E muita gente não quer enxergar a realidade. Enfim, nós aqui não estamos aqui para escamotear a verdade, nem para iludir. Nós temos que ver a dificuldade para ajudar Jesus a melhorar esse mundo, ou não? Identificar o verdadeiro profeta do falso profeta, a hipocrisia. A doutrina espírita vem combater a hipocrisia. Isso está bem nítido no ideário espírita, da codificação. Combater a hipocrisia. Agora, se nós queremos contemporizar intencionalmente, nós estamos nos mantendo no campo da hipocrisia. Em cujo campo nós já trafegamos aí alguns séculos, né? Chega. Nós agora temos que mudar. Então, na semana que vem nós vamos iniciar o estudo do versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E Jesus nos abençoe e nos ilumine. E assim seja. Amém.